Olá, cara aluna, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para o nosso segundo vídeo aí de resolução de questões do Enem, nível fácil, certo? Nós pegamos um bloco de questões analisando questões do Enem de diversas modalidades, Enem PPL, Enem Libras, Enem Digital e o Enem, né, que a gente está acostumado. Então pode ser que em algumas questões a gente tenha uma repetição aí da questão, tá? Mas fiquem tranquilos, a gente vai resolver cada uma delas. A nossa meta, 200 exercícios do nível fácil. Você está comigo? Eu estou contigo. Vem comigo então, segundo vídeo. Só aquela dica, se você não assistiu o primeiro vídeo, assista. Vai ser importante para você acompanhar cada um dos exercícios, todos eles, entendeu? Então vamos lá, gente. Mais uma rodada de exercício aqui. A gente começa no exercício agora de número 11. Vamos lá. E a gente tem um exercício aqui que é muito interessante, que ele diz sobre percentagem, certo? Ele diz o seguinte, ó. Um atacadista compra de uma fábrica um produto por R$ 10 e repassa às lojas por um preço 50% superior. Para obter um lucro suficiente com o produto, os lojistas fazem a revenda com um acréscimo de 100% sobre o valor do qual compraram. Qual é o valor final desse produto? Então vamos verificar o seguinte. Produto. O produto custa R$ 10, certo? E aí, a gente tem o seguinte, a gente tem um acréscimo de 50%, ou seja, a gente tem esse valor que representa 100%, e a gente vai acrescentar 50% a ele, gente, ou seja, ele representa 150%, certo? Qual que é esse valor? Isso que ficaria 100x é igual a 150 vezes 10. 1, 2, 3, 4. X é igual a 15 reais. Gente, nós temos 15 reais o valor do produto com acréscimo, né? Que foi repassado para as lojas. Para obter um lucro suficiente com o produto, os lojistas fazem um acréscimo de 100%, ou seja, esse é o novo 100% que nós temos. E aqui nós teríamos 200%, ou seja, eles acrescentaram 100% em relação a isso. E aí o valor final seria quanto? 100 y igual vezes 200. Corta, 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 corta. Y é igual a 30 reais. Certo? Então, letra D, 30 reais. Bem tranquilo, né? É fazer passo a passo o exercício que você consegue resolver com tranquilidade. Beleza? Então, analisa. Uma regrinha de 3, bem tranquilo. Verifique, gente, que de todos os exercícios que nós já resolvemos até aqui, a maior parte deles é relação de regrinha de 3. Beleza? Bom, este exercício é um exercício repetido, mas eu vou resolver ele com você, tá? Ele diz o seguinte, as empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente, um após o outro, de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo saque o 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números de protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar é qual, gente? Então a gente tem o seguinte, 390.978.467. E a gente vai adicionar 22.580. Aqui é 7, 14, 10, vem 1, 8, 9, 10, 11. Vem 1, 7, 8, 9, 10. Vem 1, 10. Vem 1, 1, 3, 9. Lembrando que a gente tem o seguinte, né, pessoal? Unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar. E o algarismo que está na dezena de milhar é o algarismo zero, que é a letra A do exercício, ok? Então esse exercício a gente já tinha resolvido, mas aí para você que está pegando hoje, ele tinha caído em PPL
e também caiu no Enem. Então, resolva exercícios de outras bancas do Enem também, PPL, Libras, Digital, que vai ser importante para você, porque essas questões costumam cair nas suas provas também, beleza? Próximo exercício, exercício de número 13. Ele diz o seguinte: o hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal, em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro de 30 arestas e 20 vértices. O mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que um poliedro ilustrativo de um cristal granada é convexo, então a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a quanto? Aqui a gente tem a relação de Euler, né, gente? Relação de Euler, que ele dizia o seguinte. E eu vou te explicar a partir de um poliedro bem simples. Assim, assim, assim. Então a gente tem o seguinte, gente, ó. Isso aqui são vértices, essas pontinhas, certo? Então nós temos aqui, ó, nesse caso é um cubo, tá? E nós temos 8 vértices. 8 vértices. Arestas são as retas, e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E nós temos, por fim, gente, quantas faces? 6 faces. A relação de Euler diz que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então a gente tem o seguinte, a gente tem essa relação. E isso serve para qualquer poliedro que seja convexo. Então, pensando nessa relação, se a gente trazer isso para o nosso cristalino, onde você tem 30 arestas e você tem também 20 vértices, quantas faces você tem? Vai fazer o seguinte, ó, pega a formulinha. Faces vai ser arestas mais 2 menos vértice. As faces será aresta 30 mais 2 menos os vértices, que são 20. Então, o número de faces, gente, seria 32 menos 20. E 32 menos 20 dá quanto? 12 faces. Então, o número de faces aqui é igual a 12. Pega bem essa dica, tá? Letra B de bola. Bora lá, galera. 14, gente. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume de uma onça fluida britânica corresponde a 28,4130625. ml. A título de simplificação, considere uma onda fluida britânica correspondendo a 28 ml. Nessas condições, o volume de um recipiente com capacidade para 400 ondas fluidas britânicas em centímetros cúbicos é igual a quanto? Gente, 28 ml, né? Ele pediu para a gente simplificar isso aqui para 28 ml. Isso corresponde, gente, a 28 centímetros cúbicos. A gente vai pegar 28 centímetros cúbicos e vai multiplicar por 400 onças, certo? E aí é só você fazer o produto. Então a única relação era pensar que ml está relacionado a centímetros cúbicos, certo? Bom, 28 vezes 4 dá quanto, gente? 8, 16 dá 32, tem 3, 4 vezes 2, 8, 9, 10, 11. A gente acrescenta os dois zeros. A gente tem 11.200 centímetros cúbicos. Beleza? Então, bem tranquilo, gente. Tranquilo de resolver. Bem fácil aí de você conseguir analisar esse tipo de exercício, tá? Então, as relações de unidades de medidas de volume relacionado a líquidos e a corpos geométricos espaciais é importante. Centímetro cúbico, ml. Metro cúbico são milhares de litros e assim por diante. Guarda essas relações, tá? Vamos para o exercício de número
15 agora. No exercício 15, a gente tem a seguinte relação. Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Então, ele primeiro, gente, teve um crescimento linear e depois ele teve um crescimento exponencial, certo? Então, aqui, ó, a gente tem um gráfico totalmente exponencial. Então, não seria esse caso. Esse aqui, gente, é um gráfico decrescente exponencial. Não é. Esse é um gráfico totalmente linear. Também não é. Esse gráfico ele tem um crescimento linear, tá vendo que é uma reta aqui nesse trecho, e depois ele se torna um eixo aqui exponencial. Então seria essa a análise. Então verifique comigo o seguinte, você precisa conhecer para cada tipo de função qual é o modelo de gráfico que você vai ter. Exponencial crescente e decrescente, parábolas crescente e decrescente, linear crescente e decrescente. Guarda essas ideias, esses modelos, que vai ficar muito fácil aí para você responder. Vamos para o próximo exercício, gente. Exercício de número 16. Uma pessoa encheu o cartão de memória de sua câmera 2 vezes, somente com vídeos e fotos. Na primeira vez, conseguiu armazenar 10 minutos de vídeo e 190 fotos. Já na segunda, foi possível realizar 15 minutos de vídeo e 150 fotos. Todos os minutos possuem a mesma qualidade de imagem entre si. Assim como todas as fotos. Agora, se a pessoa deseja armazenar nesse cartão de memória exclusivamente fotos com a mesma qualidade das anteriores, o número máximo de fotos que ela poderá armazenar é quanto? Gente, verifique o seguinte: 5 minutos de vídeo aqui, gente, deu equivalente a 40 fotos, certo? Por que você sabe isso, professor? Porque com 10 minutos foram 190 fotos. Com 15 minutos de vídeo foram 150 fotos. Ou seja, teve uma diferença de 40 fotos nesses 5 minutos de vídeo. Certo? Então vocês concordam que no primeiro sistema, onde ele tinha 10 minutos de vídeo mais 190 fotos, se cada 5 minutos de vídeo são 40 fotos, aqui você tem 2 vezes 40 fotos, porque são 10 minutos, mais 190. Isso aqui é 80 mais 190. 80 mais 190 vai dar 200 e quanto, gente? 270 fotos aparecendo aqui. Letra C. Então era só uma análise comparativa de quanto que cada foto equivalia em tempo de vídeos. Você resolveria. Ok? Próximo, gente. Questão de número 17 em PPL. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultaneamente e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina que precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 juntas. Mas na manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Então, gente, verifique comigo o seguinte. Em 6 horas, 4 máquinas produziram 6.000 itens. Significa que em 1 hora, essas 4 máquinas produzem 1.000 itens. Ou seja, uma máquina produz 250 itens por hora, certo? Bom, elas começaram às 8 horas e depois de 6 horas uma delas teve que parar. Ou seja, às 14 horas foi feita a primeira manutenção e verificou-se, né? E às 14h30, na hora de começar novamente,
às 14h30, na hora que todo mundo tinha que começar novamente, uma ficou para trás. Ou seja, eles continuaram apenas com 3 máquinas, certo? Por quê, professor? Às 14 eles pararam, às 14h30 eles continuaram. Porque ele disse, né, que toda vez que eles param, eles ficam 30 minutos em manutenção. E aí, se alguma delas não for consertada nesse período, ela vai ficar parada até a próxima manutenção. Bom, eles tinham que produzir mais 2.000 itens. E esses 2.000 itens seria produzido por 3 máquinas, certo? Que conseguiam produzir, agora juntas, 750 itens por hora. Porque cada uma produz 250. Gente, para produzir 750 itens por hora, quantas horas mais ou menos a gente precisa então para chegar nos 2.000 itens? Olha só, se eu pegar 2.000 dividido por 750, ok? Eu vou precisar de 2 horas, 1.500, certo? Sobra 500, vírgula, põe zero. Caramba, 750 para 5.000, 750, 1.500, 1.250, não é isso? 2.250, 3.000, 4 já, né? 3.000, 3.750, 5. Aí a gente vai para 6. 6 daria 750, 750 vai dar 4.500. Então 2,6. Aí sobra, vai ficar 2,6666 horas, gente. Ou seja, é como se eu dividisse a hora em 3 partes, né? Mais ou menos. E aí a gente vai ter uma terça parte de hora. Então a gente vai precisar das 2,5 mais 2 horas, né? E 0,66. 2 terços, desculpa, de uma hora. E 2 terços de uma hora são mais 20 minutos. Então eu preciso de 2 horas e 20 minutos, gente. Com 2 horas e 20 minutos aqui, a gente vai terminar isso aqui às 16 horas e 50 minutos. Esse é o horário que a gente vai conseguir parar as máquinas, né? Para iniciar novamente aí, né? Uma reparação. Como a gente fez mais ou menos esse esquema, a resposta certa para a manutenção de esgotamento provavelmente seria quanto? Não sei, professor. Será que está certa essa análise? Tá certa, né? Aí a gente vai ter o que então? Porque olha só, aqui a gente tinha 2 terços de horas. Gente, cuidado, 2 terços de horas equivale a mais ou menos 40 minutos, certo? Então a gente tem 40 minutos e não aqui 20 minutos. Então eu vou colocar 10, aqui 4, 5, 6, 7. 7 dá 10 minutos, certo? Seria mais ou menos 17 horas e 10 minutos. Qual o horário mais ou menos que começou essa manutenção de esgotamento assim que elas terminaram? O primeiro horário que começa esse esgotamento, gente, vai ser quanto? Esse é o problema. Só que eu vou reiniciar o exercício aqui com vocês porque tem um erro. Então eu vou consertar esse erro aqui que eu acho que fica melhor do que a gente ficar tentando analisar isso aqui, né? Olha só, a gente sabe que a máquina parou às 14h30, só cometemos um erro no seguinte, aqui a gente tem que chegar em 9.000 itens, não é isso? Ou seja, são mais 3.000 e não 2.000, como eu vinha dito para vocês. Agora eu vou consertar esse exercício e a gente vai resolver. Tem que prestar muita atenção em tudo que a gente está resolvendo. Se você presta bem atenção em tudo aquilo que você está resolvendo, você consegue, né, resolver sem mais, né, erros. Então vamos lá. Como eu tenho 3 máquinas e essas 3 máquinas juntas produzem 750, 3.000 itens, gente, aqui é por hora, 3.000 itens serão produzidos em quanto tempo? Aí sim, 750, 1 hora, 1.500, 2 horas, 2.250, 3 horas, 3.000 em 4 horas. Então a gente vai precisar de mais 4 horas completas aqui para completar isso. Então a gente vai terminar isso aqui às 18 horas e 30 minutos. Olha só como uma pequena leitura errada quebra a gente no meio do exercício. Então preste bastante atenção para não cometer um equívoco como esse, né? Verifique, eram 6.000 itens, a gente passou para 3.000. Então tira aquela parte lá que a gente falou de 2.000. Eu não vou editar o vídeo, por quê? Professor, por que você não editou o vídeo, né? O professor errou. Todos os professores, gente, vão em algum momento cometer um erro numa correção. Isso é normal, né? Uma grande quantidade de exercícios. Mas o ideal e a humildade leva a gente a parar, retomar
encontrar o erro e consertar. Isso ajuda você a entender que você também pode errar os seus exercícios com tranquilidade, desde que você tenha olhar de analisar ele novamente e continuar. Infelizmente, a maioria dos professores editam os seus vídeos e escondem os erros. E aí fica aquela noção de que, nossa, esse professor nunca erra. Todos erram, gente. Humildade. Vamos em frente. Próxima questão, gente. A próxima questão é a questão agora de número 18, certo? 3 alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas de cada aluno tirou em cada prova. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará reprovado, né? Quais alunos, gente? Qual ou quais? Então, veja, gente, ele tem que ter média pelo menos 6, certo? Então, se eu pegar a média do primeiro, vai ficar 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, dividido pela quantidade de provas que ele fez, que são 5 provas, certo? Se você fizer essa conta aqui comigo, isso aqui vai ficar 10 mais 10, 20, mais 5, 25, mais 6, 31. Você vai fazer 31 dividido por 5. E 31 dividido por 5 dá 6, alguma coisinha. Já aprovado. AP. Certo? Porque 30 dividido por 5 já dava 6, então ele já superou. Então não precisa ficar me matando para fazer a conta não, tá? Eu só preciso saber se superou 6. Média do Y. 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5 dividido por 5. Se a gente fizer isso aqui, gente, vai dar 9 com 9, 18. 18 com 3 dá 21. 21 com 4 dá 25. 25 com 5 dá 30. 30 dividido por 5 dá 6 em cima. Foi aprovado. Agora o último estudante, média de Z. O Z, ele fez 5 mais 5 dá 10, mais 8 dá 18, mais 5 dá 23, mais 6 dá 29. Ficou abaixo dos 30 mínimo que ele precisava, né? Então ele fez 29 por 5, isso aqui vai dar um valor menor do que 6, então ele fica reprovado. Eu não preciso fazer a conta, tem gente que vai ficar se perdendo aí para fazer a conta e tal. Isso aqui daria 4,85, mas não preciso, né? Não tem necessidade da gente ficar aqui tentando resolver. A gente já poderia pular direto pro problema, né? 29 dividido por 5, quem quiser que eu faço aqui, ó. Sobra 4, dá 8, 5,8, só pra gente consertar aí, tá? Então, gente, verifique comigo que não, né? O aluno Z ficou retido. Então, letra B de bola, tá? São mais 2 exercícios aqui pra gente terminar a nossa resolução. Exercício número 19. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa. No centro dessa área, há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sobre rodas, em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada torre move-se com velocidade constante. Ok? O pivô das 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como a base T1, são iguais a 50 metros. O fazendeiro pretende ajustar a velocidade das torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta completa em 25 horas. Use 3 para aproximação de π. Para atingir tal objetivo, a velocidade das torres tem que ser igual a quanto? Então, gente, ele vai ter que girar o comprimento de uma circunferência, que é 2πr, certo? O comprimento da circunferência vai ser, então, 2π, que é 6, vezes o raio. E aí você tem as 3 torres, né? E você vai ter o raio 1, para o raio 2 e para o raio de número 3, certo? Se você voltar no exercício, a primeira tem um raio 1 de quantos metros que ele disse? Que é 50 metros. A segunda são 100 metros. E a terceira são 150 metros. Então, você vai verificar a relação de distância que elas vão percorrer, né? Você vai fazer 6 vezes 50 dá 300 metros aqui. 6 vezes 100 dá 600 metros. E 6 vezes 150 dá 900 metros. Dada essa relação de distância, a gente vai verificar isso em relação ao tempo, né? Porque ele quer percorrer 100
25 horas. Então você vai verificar V1. V1 é 300 dividido por 25. Se a gente fizer 300 dividido por 25, gente, só aqui a gente já consegue praticamente resolver a questão. Por quê? Isso aqui vai dar 1, sobra 5, baixo 0, dá 50, 50 dividido por 5 dá 12. Então o primeiro é 12. E só de encontrar o primeiro, eu já nem preciso fazer o restante. Porque como dobra as distâncias, vai dobrar aqui a velocidade. Então, 12 vai passar para 24. Aqui triplicou em relação ao primeiro, vai triplicar a velocidade, 36. Então, a gente já consegue resolver rapidamente o exercício. E vamos para o nosso último exercício. Ufa, né? Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova de 400 metros rasos. Lá no Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo é em segundo. Esse que tem notação científica é quanto? Gente, ele quer notação científica. Notação científica é quando eu escrevo na potência de 10 o número, só que eu mantenho só uma unidade. Então o número fica, né, n vezes 10 elevado a t. Só que esse n tem que ser maior do que 0, ou melhor, maior do que 1, né? Porque ele tem que ser uma unidade, ele não pode ser um valor menor do que 1. Então tem que ser maior que 1 e menor do que 10, tá? Então a gente vai escrever isso aqui da seguinte forma, 4,318. E perceba que eu andei a vírgula uma casa para a esquerda. Isso aqui então vai ficar 10 elevado à primeira, certo? Ou seja, 4 vezes 10 vai dar 40. Volta ao valor inicial. Então a alternativa correta, letra B de bola, ok? Chegamos então aos 20 primeiros exercícios aqui. Você vai ver que durante todo o nosso percurso, alguns outros você repetir. Não tem problema, a gente vai fazer cada um deles. No final a gente vai ter resolvido 200 exercícios. Eu quero que você faça esses exercícios e comente, né? Como que você está saindo neles. Eu quero que você mande super bem cada qual desses exercícios, para que a gente saiba que você está avançando e que você vai fazer uma ótima prova do Enem. Um grande abraço, galera, e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!